Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Caminhos para uma escrita negra feminina. Dona Rosinha, Niara Crispim e Camila Vieira. A roda de conversa acontece em uma grande sala bem iluminada, similar a uma biblioteca, com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do 5º Flitabira, em tons de laranja, roxo, vermelho, amarelo e branco. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com um intérprete de Libras. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinada para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Camila Vieira, uma mulher negra de cabelos cacheados e castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa branca e por cima usa uma jaqueta estampada em tons de marrom, bege, laranja, azul, verde e preto, e calça larga branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Dona Rosinha, uma senhora negra de cabelos escuros que lhe estão presos em um coque atrás da cabeça. Ela traja vestido midi estampado em tons de laranja, roxo e rosa, e por cima usa um blazer preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Niara Crispim, uma mulher negra cujos cabelos todos são envoltos em pequenas trancinhas longas de tom escuro. Ela traja blusa regata com estampa africana em tons de verde, vermelho e amarelo e calça bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento.
No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Tabira. Para os meus amigos, escrevi cartas para minha irmã. Desculpem a emoção, mas a escrita também é isso, né? A escrita, ela traz a emoção para a gente. E por diversas vezes eu tirei o papel, que senão eu vou ficar tremendo o papel, então. E por diversas vezes eu escrevia, mas guardava aquilo para mim. Algumas pessoas tiveram a chance de ler ou não, mas ficaram ali guardadas essas palavras. E estar aqui no FLI hoje, né? Cruzar com tantas pessoas, com tantas mulheres, com tantas inspirações, que a gente vai dar início a essa mesa. Primeiramente, eu queria também fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, de pele clara, lida como parda, meus cabelos meio avermelhados, cacheados. Eu estou vestindo uma jaquetinha com vários rostos de pessoas negras de vários tons, com uma roupa branca e um tênisinho branco. Uma maquiagem leve, mas que deixa mais bonitinha também, né? E, para a gente começar, eu vou pedir para que as nossas convidadas elas se apresentem e também façam a sua autodescrição para quem nos assiste. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Rosimari Álvares de Souza, mais conhecida como Dona Rosinha. Eu estou vestindo um vestido estampado, um blazer preto, uma sapatilha preta, e sou baixinha, bem baixinha, e tenho uma deficiência na coluna. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Niara Martins Crispim. Eu sou uma mulher negra, de pele escura. Estou vestindo uma blusa com um tecido africano, colorido, né, com cores verde, branca, amarelo, vermelho. Tenho tranças nos meus cabelos, com alguns cachos, e visto uma calça e um sapato de cor bege. É um prazer estar aqui com vocês, gente. E nós três aqui, nós fazemos parte da Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência. E nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a escrita negra, né, feminina. E Dona Rosinha lançou ontem o livro dela, mas nós tivemos uma experiência juntas no lançamento que aconteceu, inclusive, ano passado, aqui de forma digital, um e-book de um livro que ele chama ONAN, Caminhos para a Transformação. Esse livro, ele é um livro que ele foi escrito por várias mulheres negras de todo o Brasil, pertencentes a essa rede também, em colaboração com um coletivo que chama Baobá, que ela é de São Paulo. E nesse livro traz vários pontos de vista de mulheres negras a respeito do racismo religioso. Então, tem mulheres, tem Yas, né, as mães de terreiro, temos mulheres religiosas, evangélicas, cristãs,
candomblecistas, umbandistas, todas trazendo essa perspectiva. E aí eu queria, né, começar essa conversa puxando aí um pouquinho também para a nossa homenageada do FLI e perguntar para vocês como que foi essa experiência de ter uma publicação, né, sendo ainda que de forma digital, mas o que é essa escrevivência para vocês duas? Então, escrevivência para mim é poder, né, no conceito da nossa grande Conceição Evaristo, né? Mas para mim é poder expressar as minhas emoções, meus pensamentos, né? É ter a liberdade de expressar. Essa sociedade já nos cobra tanto, né? E na escrita, a gente tem a possibilidade de expressar com sinceridade, com liberdade, e até mesmo de fantasiar com liberdade, né? Dispor a nossa imaginação de maneira livre, principalmente para nós, mulheres pretas, né? Que sofremos tanta violência, né? Com racismo, sexismo, né? E cobrança mesmo da sociedade. Então, escrevivência, para mim, é dar voz, né, aos nossos silêncios, assim, e ter liberdade para isso. Eu vejo a escrevivência hoje como um canal de fuga, de desabafo. Às vezes a gente quer falar alguma coisa e não tem com quem. Mas eu descobri que escrevivência era tudo que eu fazia, foi agora. Então, já há anos e anos, mas não sabia o nome, eu acho que nem ninguém falava, né? Era só estava escrevendo, eu não achava que era que ia ser tão importante, igual foi. Mas é isso aí, a gente, ou se está triste, ou se está alegre, pelo menos eu fazia assim. Eu não chorava, mas aí eu pegava meu caderno, às vezes ia lá para dentro do quarto, o único quarto que tinha no barraco, e é isso mesmo que a Niara falou. E a imaginação da gente cria, né, é um momento de fuga. Eu lembro que eu morava lá em Belo Horizonte, nós morávamos num cômodo só, e eu tinha aquela, não era mania, não, aquela esperança, quando eu entrava no banheiro, que não era banheiro, era um banheiro, uma privada que falava, né, coletiva para mais de 15 famílias. Às vezes, quando eu entrava lá, eu gostava de fechar o olho, imaginar que eu estava numa casa grande, que eu ia sair. Quando eu abrisse meu olho, eu ia estar numa casa com sala, quarto, porque eu nunca tinha visto. Era só aquele quarto, com a cama apertadinha para mim, minha tia, um fogãozinho de lado. E eu tinha muito sonho com casa, que ser com 1 ou 2 cômodos a mais. E eu fazia isso, Niara falar na imaginação, eu entrava para a privada, que não era o banheiro, e fechava o olho e ficava imaginando. Quando eu abri meus olhos, eu vou estar dentro de uma casa, igual eu via na casa da dona Augusta, que era a única pessoal lá que tinha carro, aqueles carros antigos, né? Mas naquele tempo não era antigo, não. Aqueles carros pretos, telefone preto. E era só ela e o marido dela. Eu falava, só os dois numa casa desse tamanho? E nós, aquela turma de gente, só num... Então, eu imaginava demais. Como eu sonhava. Mas eu imaginava, mas eu falava, eu nunca vou conseguir isso. Mas só de imaginar já estava bom. Aqueles minutos que fechava o olho e criava aquela expectativa, era muito bom. Mesmo que depois eu abria meus olhos e via que nada tinha mudado, mas aqueles momentos ali, era uma criança, né? Mas eram momentos muito gratificantes. E eu acho que isso é que impulsionou, e a esperança sempre estava viva na minha vida, e está ainda, graças a Deus. Aproveitando, né, o gancho, assim, falar da dificuldade da escrita, porque por muitas vezes a gente escreve para a gente, né, para aliviar uma dor, para
se declarar em silêncio, né? Às vezes a gente gosta de alguém, mas não tem coragem, mas ali nas palavras a gente consegue fazer essa declaração. Mas há uma distância que impede, às vezes, a gente de publicar. E aí eu queria saber de vocês, né? Quais que são esses desafios que as escritoras negras elas enfrentam para poder realizar essas publicações, né? O que vocês consideram que sejam essas dificuldades? Ô Camila, eu vou falar uma coisa. Eu não tive dificuldade porque eu escrevia, mas eu não sabia que eu ia publicar, eu só escrevia. Então, eu não tentei, né, dessas décadas todas, eu só escrevia. Mas uma das coisas que eu não imaginei é que eu me tornaria uma escritora. É engraçado eu falar, escritora. Então, eu não imaginava. Assim, eu não tentei, algumas amigas, pessoas, né, falavam assim, não, que bacana o que você escreve. Você podia fazer um livro. Eu falava, um dia eu faço. Mas só falava, nem falava, como que eu vou fazer? Eu não sabia o que eu teria que fazer, mas eu nunca corri atrás, nunca procurei, e foi só essa oportunidade que Deus colocou no meu caminho, que é uma coisa que, depois que passa, eu fico, meu Deus, quando eu vejo a Conceição na televisão, eu falo, como que essa mulher foi parar lá no Quilombo? Né? Então, a gente vê que é uma bênção, um caminho de Deus mesmo, que eu jamais... eu mostrei ela o papel, a escrita que eu tinha, mas sem pretensão, é que eu mostro para todo mundo. Meus médicos, sabe? Eu mostrava, o Reginaldo Calixto já viu, então eu sempre mostrava, porque eu achava eu falo que é crônica, né? Ela está até no livro também. Mas, então, eu li para ela, mas depois eu não sabia, assim, que ia dar isso tudo que está acontecendo agora. Então, assim, por isso que eu te falo que, para mim, não foi difícil, porque eu não peguei a minha escrita e saí, assim, eu vou olhar a editora tal, a outra, assim. A única, eu mandei uma vez, eu estava lembrando outro dia, que eu mandei uma história para uma revista que Seleções. Isso tem mais de uns 20 anos. Aí você mandava uma história e recebia um prêmio em dinheiro. Eu estava numa pitimba danada. Eu falei, eu vou mandar essa história, quem sabe eu vou conseguir ganhar, acho que era R$1.000 na época, para mim, uma fortuna. Mas eu mandei, ninguém falou nada. Falei, não tem jeito mesmo, não, vai deixar para lá. Mas foi a única vez que eu tive a intenção, mas eu já fui para ganhar dinheiro mesmo. Mas não deu certo. Estava precisando, mas não deu certo, não. Né? E dessa vez aconteceu, né? Eu falei, não, tudo é no caminho de Deus, Ele que sabe, né, das coisas. Às vezes, a gente quer uma coisa, mas Ele fala, não é agora, não, pode esperar aí que vai ser na hora que eu quiser, que a hora dele é abençoada. Né? Então, foi por isso que eu falo que eu não tive dificuldade, que foi uma coisa que foi entregue a Deus, foi Deus que encaminhou, e tudo dele é muito... Eu fiquei com medo, sabe, gente, na hora que tudo isso começou a acontecer, eu falei, vai ser um livrinho, e também depois que eu vi a grandiosidade que a coisa estava tomando, eu falei, ai, meu Deus, agora eu estou com medo. Será que eu vou aguentar tanta gente falando, né? Ontem, então, eu cheguei aqui, estava tranquilo, mas na hora que eu fiquei lá na frente, não, gente, eu nunca senti uma fraqueza na perna. Eu falei, nossa, será que eu não vou andar mais? Como é que eu... Mas aí é que eu senti um nervo que não... Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ouvindo o relato da dona Rosinha, né, assim, quanto faz diferença a representatividade e a dificuldade nos acessos, né? Eu acho que a sua dificuldade, Rosinha, talvez, né, foi de não pensar que você, de não reconhecer que você era uma escritora lá atrás, né? Porque você já poderia estar, você
publicando seu primeiro livro, mas você poderia já estar no 10º, né? Então, assim, a dificuldade, né, ela existe, e ela existe através da dificuldade do acesso, né, e da representatividade. E é tão representativo, né, a questão da Conceição Evaristo, né, uma escritora negra, né, que chegou até você e precisou dela chegar até você para te reconhecer como uma escritora, né, e trazer essa oportunidade. Então, eu imagino quantas donas Rosinhas não tem por aí, né, com escritas incríveis que poderiam estar publicadas. Quantas Conceições Evaristo, ela é única, claro, mas quantas pessoas, né, que hoje podem se inspirar nela para, né, para levar à frente esse sonho, né, ou às vezes um projeto mesmo de escrita, né? Então, as mulheres negras, elas têm essa dificuldade, né? Eu encontro desafio na sua trajetória, né? E eu acho que algumas coisas, né, para além do acesso, também nos impedem de alcançar, né, de acessar esses lugares. Eu digo porque eu tive a minha primeira publicação coletiva, né, com o ONAM, mas eu sempre escrevi, e diversas pessoas já chegaram para mim e falaram: eu quero ler um livro seu, por que você não escreve e tal. E eu acho que até do processo mesmo de autoestima, né, da gente como mulher negra, será que eu dou conta, né? Eu vou ser escritora? Não, isso não é para mim, né? Então, assim, eu acho que essa questão da autoestima conta muito. E aí eu volto a falar de racismo, de sexismo, né? De toda essa estrutura que nos impede de alcançar diversos espaços. E é importante a gente estar aqui. Eu estou aqui na minha segunda participação no FLI, né, no ano passado. Eu fiz questão de sentar do mesmo ladinho, na mesma cadeirinha, né, para falar. E a importância que é a gente ter abertura nesses espaços para estar discutindo isso, estar criando, né, esses espaços para essas discussões, estar abrindo essas discussões. E que esses festivais, né, que esses movimentos, eles tenham mais espaço, né, para a representatividade negra. Que eu sei, dona Rosinha, porque das publicações que você fez nas redes sociais, vou chamar de você, né, porque a gente é amiga e não tem disso. E eu vi alguns comentários de pessoas até que falavam assim: ai, você está me encorajando, olha, vou começar a pensar mais sério nisso. Então, assim, são coisas que marcam quanto que essa representação é importante, né? Minha mãe está aqui, não me deixa mentir. Eu escrevo assim na minha adolescência, né? Que eu era meio aborrecente, assim. Eu escrevia muito, muito, muito. Então, quando eu queria sair e meus pais não deixavam eu sair, porque eu gostava muito de sair, e minha mãe era muito brava, que eu falo que quem vê esse docinho hoje não sabe quanto ela era brava. E aí, eu entrava para o meu quarto, eu chorava. Depois eu escrevia e escondia, né? E assim, aí teve uma época que minha mãe ficou super preocupada comigo, ela estava, né, andando atrás de mim e tal. E depois ela confessou que ela tinha pegado muitas coisas que eu tinha escrito e que ela estava muito preocupada comigo, né, porque os sentimentos que eu expressava naquelas escritas, né? Então, assim, coisas que, às vezes, você não consegue falar, você não consegue expor, você escreve, né? A liberdade que é escrever, né, principalmente para a gente, isso é extraordinário. Escutando você falar assim, é como eu iniciei a fala, né? Os relatos, eles me atravessam porque eu também me sinto vivenciando isso, né? Vivenciando essa escrita escondida, esse não entendimento, muitas vezes, que a gente é capaz, né,
pensar que a gente pode ocupar um espaço enquanto uma escritora, sendo uma mulher negra, é um espaço que tem uma lacuna muito grande. Assim como Niara, eu escrevo algumas coisas, e aí algumas pessoas leem e falam, não, você tem que publicar, publica um livro. E estar nesse FLI, especificamente, né, no 5º, e ver tantas autoras negras, onde a gente consegue se sentir inspiradas para dar esse passo adiante. Porque estar aqui com o microfone na mão, mediando uma mesa com pessoas tão maravilhosas assim, não é um espaço que nos foi, não foi destinado às mulheres negras. Então, aqui também já é um espaço de resistência. É um espaço... Estar aqui já é uma expressão de resistência, né? E nessa resistência, enquanto... Aguardem, viu, gente? Vem aí, né, Niara? Vem aí. Com certeza. Vem aí um livro aí. Mas, pensando nessas dificuldades, nesses percalços que a gente enfrenta, eu penso também que a gente tem que ter esperança, né? E a esperança de motivar outras meninas, outras mulheres, assim como Dona Rosinha, com a sua escrita, que mesmo ela não imaginando, já está influenciando tantas pessoas. O que vocês pensam assim, que a gente poderia fazer, que o governo pudesse fazer, a gente, enquanto sociedade, pudesse fazer para incentivar que mais mulheres negras tirem seus caderninhos debaixo do braço e coloquem à disposição de todas as pessoas? Ô, Camila, olhando, eu estou com 66 anos. Elas poderiam ser minhas filhas. E eu consegui agora, né, no auge dos meus 66. Agora, tanto você como Niara, para mim, são meninas. Eu, na minha época, eu não tive oportunidade, não tinha internet. Para mim estar divulgando, eu não sabia o caminho, igual eu já falei várias vezes, mas eu acredito que esperança vocês têm. A escrita já está aí. A oportunidade, eu acho que hoje é muito maior do que antes, apesar dos empecilhos que, às vezes, né, não é tão fácil assim, mas é muito mais fácil do que antes. Então, eu acho assim, ir à luta, né, que consegue, sim. Né? Eu, depois de uns 50 anos, eu consegui. Né? Eu acredito que vocês não vão chegar a 50 anos, não. Não vão chegar para conseguir. Né? Se Deus quiser, vai ser bem antes. É claro. Então, eu acho que é ter fé e esperança e não desanimar, não. Empecilhos, às vezes, encontra, né? Às vezes, não, quase sempre, né, Nia? Ainda mais com esse negócio de preconceito. Encontra, sim. As pessoas falam que... Eu já vi várias pessoas falar, isso não existe. Claro que existe. Eu vou só contar um detalhe, sem falar nome. Semana passada, foi aquele dia que eu passei na Casa da Cidadania, eu brinquei com vocês, ai, que comida cheirosa. Aí passou uma pessoa da equipe, aí eu brinquei, que você sabe que eu gosto de comer coxinha, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu estou com a fome, você não me dá um tiquinho de comida, não? Aí a pessoa me falou assim, aqui é só para quem trabalha no FLI e para a escritora. Né? Aí estava eu, Iracema e Dadá. Aí a Iracema, não, mas nós somos escritora. Aí eles saíram com aquele deboche assim, né? Falaram, tá, escritora. Saíram lá, mas depois veio um rapaz. O rapaz veio e conversou. Foi um rapaz ou uma moça? A moça veio o rapaz e conversou. E nós explicamos. Eu falei, Iracema falou, não, ela é escritora, sim, que ficou brava mesmo com ele. Aí eles chamou, e eu não estava querendo comer, não, porque eu gosto de comer as bobeiras mesmo, né? Mas aí eu falei assim, não, mas nós somos duas. Eu tenho minhas colegas, e Dadá não estava perto. Aí Iracema falou, duas não, nós somos três. Ele falou, não, pode ir para lá. E nós somos almoçamos. Eu peguei e falei, seu Iracema, você viu? Ela achou assim, é impossível
Falou assim, aquela dona ali falar que é escritora, nem então com aquele ar de deboche, mas eu gosto de fazer isso, viu? É bom demais. A gente sabe que você gosta, dona Rosinha, a gente sabe. Então, eu até me perdi aqui com as histórias da dona Rosinha. O que a gente pode fazer, né, para incentivar enquanto pessoa, enquanto sociedade, né? Sim, eu volto a falar em acesso, né, em representatividade, porque a gente, né, nós, pessoas negras, em especial mulheres negras, a gente não vê o espaço literário como pertencente, né? Assim, a gente não, é como se a gente não pertencesse. De maneira geral, a gente sabe que a literatura ela é muito elitista até hoje, né? Aqui no Brasil. E muitas vezes a gente não se vê representado, não se sente, né, pertencente. E eu sou uma defensora de políticas públicas de inclusão, né? Eu acho que todo mundo que me conhece aqui sabe disso. E eu acho que o governo, né, poderia pensar, talvez, por que não, né, políticas de inclusão, de cotas, né, nas editoras, né, de maneira que isso fosse levado, né, bem a sério, para dar mais voz, né, e talvez quando a dona Rosinha mandou lá o texto dela para seleções, né, Rosinha, se a revista Seleções tivesse que publicar um texto de uma mulher negra quilombola, talvez o seu teria sido escolhido, né? Enfim, eu acho que esses espaços, né, que nós estamos sendo colocadas aqui hoje, são espaços de representação que são muito importantes, né? A gente sentar para debater, a gente sentar para construir isso. E sou a favor também de políticas públicas que incluam, né, as pessoas negras nesse mercado que é mais elitizado, né? Através de capacitação também, né, de formação, de capacitação, de incentivo maior à leitura, através do cumprimento da 10.639 na educação, né, que a gente tem aí mais de 20 anos de uma lei que até hoje a gente não vê a efetividade dela. Talvez se as escolas elas colocassem mais escritores negros, né, mais leitura, né, incentivasse mais a leitura de escritores negros e discutissem isso mesmo seriamente, né, com os alunos, eles se sentiriam representados e incentivados mesmo a escrever também, né? Eu acho que tudo parte da educação, né? Mas eu acho que esses pontos são bem importantes. Pensando assim na educação, né, que era um ponto também que eu ia trazer, pensar em dar condições também para que as pessoas possam executar, né, as formações. Então, a gente tem ali uma lei, mas que, por muitas vezes, a forma como ela é realizada é o mínimo, né? Às vezes ali é um mínimo, ou é o professor, né? É o professor que vai lá com Camila, estou me colocando como exemplo aqui para não falar nome de ninguém, né? Mas vai lá com Camila que gosta desses assuntos. Não tem que ser uma coisa que é a Camila que gosta desses assuntos. Tem que ser uma estratégia da escola, né? Tem que ser uma estratégia de todos os profissionais, do corpo docente, mas também das pessoas envolvidas, né? Os pais, os funcionários que não estão, às vezes, diretamente, mas estão lá na administração, as mulheres que são ali as cantineiras, né? Que, sem alimentação de qualidade, a gente sabe que a aprendizagem fica comprometida.
Então, tem todas essas questões, né? E nós estamos em uma cidade que temos mais de 72% de pessoas autodeclaradas como pessoas negras. E por negros eu falo, entre pretos e pardos. Então, a gente tem uma população muito expressiva que também precisa desse acesso, dessa representatividade. Então, como a gente viu aqui, né? A escrita, a literatura, a gente vê que nunca foi um espaço para que a gente, enquanto pessoa negra, ocupasse. E aqueles que vieram há mais tempo foram até embranquecidos, né, como Machado de Assis. Colocaram ele embranquecido para que pudesse ser aceito, assim como tantos outros, né? Mas, assim, voltando num aspecto mais pessoal, né, da questão da educação e tal, enfim, de tudo que a gente vem falando, pensando para o futuro, assim, qual assunto, assim, que vocês gostariam de escrever sobre? De qualquer coisa, assim, o que vocês gostariam de falar sobre isso? Eu não tenho um assunto assim específico. Eu pretendo continuar com o que eu já tenho. Está fazendo uma revisão e continuar com as minhas histórias. Talvez agora mais organizada, porque é igual a Conceição falou, eu fiz uma coxa de retalho, que eu pus um pedaço de um pedaço de outro, mas ficou legal, pelo que eu vi, eles gostaram muito, né? Então, eu pretendo continuar a minha história, que é muita história, que eu tenho já, né, escrita, mas é isso aí, eu não tenho, assim, vamos supor, uma coisa de pensar assim, eu vou falar sobre o sol, sobre a lua, poeta, poesia, eu sou ruim mesmo, não sei rimar, nada. Eu gosto de contar. Os casos picantes, eu vou ter que fazer uma revisão para ver qual que vai poder sair, né? Mas aí já tem um direcionamento, tá vendo? O Pedro Drummond falou que o avô dele tem um livro só de casos picantes. Ele falou que vai me dar um livro para me pegar. Mas eu vou ter que mudar muitos nomes, que esse aí vai dar problema. Não pode falando assim. Mas é isso aí, Camila. Eu pretendo, sim, continuar as histórias. Tem muita coisa boa, com muita coisa de experiência que pode ajudar muita gente, porque eu falo assim, às vezes a gente passa tanta coisa na vida e fica sem esperar, fala, isso não vai mudar. Muda, sim. Assim como as coisas ruins, né, passam e depois vem coisa boa, né? Então, a gente tem que ter fé em Deus. Então, eu tenho muitas histórias assim que nós conseguimos superar, né? Aí, às vezes, eu vejo o Vinícius, né? Ele, ontem, fez 39 anos, e eu lembro, falo, não, mas o que esse menino já passou? Tem coisa que eu conto para ele e falo, graças a Deus que eu nem lembro disso, porque ele era pequenininho, né? E aí nós estamos aí. Então, eu falo, ele, a família dele, eles merecem ter tudo de bom na vida, porque, né, ele ainda não chegou nos objetivos. Mas, para nós, eu falo, tudo para nós sempre foi, não foi tarde, né? Mas a gente acha que foi. Eu lembro que, quando chegou luz no Quilombo, eu lutei, que sempre eu fui envolvida em voluntariado, né? Todo mundo colocou a luz. A minha casa foi a última. A luz chegou lá dia 23 de novembro de 1984. Na minha casa chegou 3 de abril de 1993. Né? Então, eu não consegui comprar aquele padrão de madeira que a CEMIG levava, você pagava. Né? Aí eu lembro que ele chegava em casa, quando eu ficava na casa dos outros assistindo televisão. Quando chegava, nunca tinha tido luz, ele automaticamente ia para a parede caçando o apagador e nunca teve, mas ele queria acender a luz.
Eu falava assim, por que esse menino está querendo acender a luz se nunca teve luz aqui em casa? Então, mas nós conseguimos depois. E assim foi tudo. Na escola tinha concurso para... Quando saiu esse negócio de computador, para ele nunca ganhou. Teve uma vez que ele ganhou, mas eles trocaram lá, fez uma confusão, aí ele ficou fora. Ele teve que ficar adulto, começar a trabalhar, para pagar o curso dele, 10 meses. Né? Então, tudo assim, tudo para nós foi com muita... E mas a gente consegue, né? Em nome de Deus. Mas, então, é isso aí que eu tenho para escrever. Tem muita coisa, né? E é isso que eu vou fazer. E, se Deus quiser, vai dar certo. E você já deu um spoilerzinho aí, ó. Tem um livro picante, tem história. O prefeito só fica, ele achou que ia ter nesse aí. Qual que é a história do picante? Não tem nada de picante aí, não. Mas vai sair. Nem que seja um picante suave, mas... Esse não vai ser permitido para menores de 18, né, Rosinha? Conforme for, até que a gente... Então, talvez eu queira escrever assim para a Niara do passado, sabe? Assim, ou para meninas negras, sabe? Talvez eu queira escrever e contar histórias que eu gostaria de ter lido quando eu era criança ou quando eu era adolescente, sabe? Então, eu acho que eu vou seguir essa linha, assim, de talvez contar histórias que eu gostaria de ter ouvido ou lido, sabe? E isso contando com a experiência, né, com tudo que eu vivi, com a experiência de vida que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Eu acho que eu poderia ajudar, né, incentivar várias meninas como eu, né, no passado. E quais seriam esses assuntos assim que você gostaria de ter lido sobre? Eu gostaria de ter lido mais sobre trajetória, sabe, de mulheres negras, sobre os desafios que eu iria enfrentar, sobre estratégias de como superá-los, sabe, sobre a solidão da menina e da mulher negra, sabe? Eu acho que são assuntos bem pontuais assim que talvez outras meninas se sentiriam representadas, né? E dar voz a essas histórias. Assim. E aí, pensando assim, nessas histórias, né, dessa representatividade que a gente busca, né, e anseia, pensando nessas possíveis escritas, eu ainda volto numa coisa, né, que eu gostaria assim, que vocês falassem sobre, que é o que vocês acham que é esse abismo entre o reconhecimento assim das escritoras negras, porque você mesmo disse que você só veio escrevendo e aconteceu, né? Mas você já era uma escritora. Você não se imaginava nesse lugar, mas você já era, né? Então, estar nesse lugar enquanto escritora, você até falou aqui mais cedo, né? Tipo assim, ainda é difícil para mim me considerar enquanto uma escritora. E aí, o que vocês consideram que é esse abismo que separa a escrita da publicação, assim? Que a escrita a gente tem, né? A gente guarda, a gente literalmente guarda nos nossos caderninhos. Mas o que seria esse abismo? Eu poderia até ser redundante, né? Mas é o racismo. Só tem uma palavra para descrever isso. O racismo que a gente vive, né? A violência, o sexismo. É isso. Eu acho que pode ser também, pode não, racismo e a falta de informação, de apoio. Então, eu acho assim, já que existe o racismo,
acontecer igual aconteceu comigo. Uma mulher negra, aquelas que já chegaram lá, apoiar quem não foi ainda. É ter apoio, né? Apoiar as outras. Então, eu acho que isso vai ajudar muito a partir do momento que tiver uma rede de mulheres negras, escritoras, e se unirem para ajudar. E nas escolas, tem incentivo. Eu lembro que, para escrever, não para ser escritora, eu tive muito apoio sem saber. A minha mãe de criação não sabia ler, mas ela me ensinou a ler, porque ela pegava um livro e pedia para mim ler para ela. E ela conhecia as letras, mas não sabia ajuntar, né? Soletrava. Aí ela ia me mostrando as letras, e foi assim que eu aprendi a ler, a ver a hora no relógio, que tinha aqueles antigos de ponteiro. Desculpa, gente. E eu tive uma professora de português, ela chamava Adilza, e ela que me incentivou muito a ler, que ela era uma professora muito, não é brava, não, mas ela era enérgica, né? E ela, toda semana, ela pedia para a gente ler um livro, mas era livro. E, quando você vinha, ela pegava a leitura, ela fazia cada pergunta assim, que cor que era a casa do personagem. E tinha meninos lá que só liam, faziam um resumo, lia só as partes importantes. E aquela pergunta era tão fácil, tão... Só quem tinha lido mesmo é que ia saber. E eu lia, que eu gostava muito. As mínimas, onde que tinha uma borboleta? Aí os meninos ficavam perdidos, que eles não tinham lido. Eles ficavam assim, mas não tem isso no livro, não? Até agora eu estou vendo que você leu. Então, ela me incentivou muito a ler, e eu aprendi a ler com essa professora. Eu não esqueço dela. Eu estava naquela época, era a primeira série que falava, né? Então, eu gostava. A matéria que eu mais adorava, e gosto até hoje, era o português. E, quando eu quebrei minha perna, eu tinha 16 anos. Vocês acreditam que eu li 350 livrinhos daquele pequenininho? Eu nem sei se existe. Faroeste. Ah. Eu li aqueles livrinhos. Tinha um rapaz lá que levava caixote, eu ficava com a perna para cima, mas eu falei, não, minha cabeça ficou até zanzão, que eu misturava tudo, de tanto eu ler. E minha tia, igual eu falei, não sabia ler, pediu para mim ler a Bíblia. Eu li a Bíblia toda, gente, do princípio ao fim para ela. E ela aprendeu a ler a Bíblia. Se você entregasse ela um livro, ela não lia, não. A Bíblia, ela sabia da primeira página até o final. De tanto que eu li a Bíblia, eu falo, não, hoje eu não sei nada da Bíblia. De tanto que eu li, eu falo, não vou nem olhar muito, não, que senão eu vou ficar com a cabeça zureta. Mas é isso aí. Se tiver na escola, eu não sei como que ser professora, ninguém melhor do que você. Ter esse incentivo de leitura, né, para os meninos, vão ler o livro e tal, que ninguém gosta, não. Hoje, com o celular, ler no celular. Eu acho que aprender a gostar da leitura, igual eu adoro ler. Então, falou, gente, não digo essa semana, mas fala, até dia tal, ler um livro, falar um resumo, que, pelo resumo, eu lembro, dona Adilza descobria tudo, se leu ou se não leu, nos mínimos detalhes. Se não tivesse lido, aquelas perguntas mais simples, ninguém sabia responder. E voltando ao apoio das escritoras, né? Eu acho que é isso aí, que a gente vai ter que unir numa rede, aí vai aparecer muitas escritoras no FLID Tavira, e para esse mundão afora aí, se Deus quiser. Dona Rosinha me fez lembrar de uma história que eu estudava, né, na FID, na época, não lembro qual série, 5ª série, e teve um concurso de redação na sala, né? Eu sempre gostei muito de português também. E aí você tinha que contar uma história. Eu fiz uma redação, que eu tinha uma prima minha, né, que era sobrinha da minha mãe, que ela ajudava minha mãe lá em casa, ficava lá, e ela engravidou. E aquilo, para mim, era assim, né,
Mas ela engravidou assim. Ela namorava e aí, de repente, começou a passar mal, levava no médico. E aí era gastrite, não sei o quê. Aí depois, não, ela está grávida, e aquilo foi assim, né? E no dia de eu fazer essa redação, eu fui contar essa história na redação, né? E aí eu mudei o nome dela, né? E fui contando a história toda. Eu lembro que a escola chamou minha mãe, né? Não sei o que eles pensaram, que se estava acontecendo era comigo, né? Que eu estava contando, mas enfim. Eu lembro que eu ganhei primeiro lugar de redação, né? E foi uma a professora, né? E a escola ficou muito impressionada com a minha escrita. Mas talvez se alguma dessas professoras tivesse, né? Se alguma dessas pessoas tivesse me chamado e falado, olha, você tem potencial, você pode ser uma escritora, você já pensou em escrever sobre outras coisas. Então, assim, é muito importante esse cuidado, né, da educação em si, mas também dessa rede de incentivo, né, de reconhecimento, porque talvez elas ficaram surpresas com uma menina, né, uma menina negra, ter uma escrita tão boa naquela época. Mas isso poderia ter seguido por um outro caminho. Talvez também eu já fosse escritora, né, dona Rosinha? Realmente, as histórias que a gente ouve, né, assim, esses incentivos de referência, né, a pessoa que te ensinou a ler, te trouxe ali uma abertura e uma possibilidade que te ajudou diversas vezes, né, quando você estava ali igual você comentou no início, né, dentro do banheiro, imaginando e colocando isso em palavras. Se ela não tivesse te ensinado, né, como que essas dificuldades, essas dores teriam sido enfrentadas, não é mesmo? E para todas nós, né, eu acredito que se a gente teve quem nos auxiliasse, nos ajudasse, que também seja um incentivo para que outras pessoas, porque não tem que ser necessariamente o professor a incentivar, né? Claro que o professor que incentiva, ele está ali também fazendo ali o trabalho, mas a gente tem um olhar, a gente consegue falar assim, nossa, vou falar com essa criança, vou falar mais para ela escrever, mas também de outras pessoas observarem e também relatarem. Eu sou professora de ciências e em uma determinada aula chegou uma aluna para mim com um livrinho assim, dessas oficinas de livro que acontece, e ela estava com um livrinho pequenininho. E ela, olha, professora, que legal que eu escrevi. Eu falei, nossa, muito massa. Você conhece a fundação? Você sabe que você pode ler lá? Não, mas lá tem que pagar. Eu falei assim, não, você pode ir lá de graça. Tem vários livros que você pode ler, melhorar a sua leitura, melhorar a sua escrita, que você gosta de escrever, né? Aí ela, realmente. E ela é uma aluna que eu acompanhei, que no 9º ano ela me mostra, eu não estou mais em sala de aula, mas me mostrava ali a escrita dela. Então, as outras pessoas também que estão em volta ali de uma criança possam também fazer esse incentivo, dar esse olhar, né? Às vezes é um desenho. Às vezes a pessoa vai se tornar uma ilustradora de um livro que representa um quilombo, né? Uma vivência, uma comunidade. E aí, né, para finalizar, que nós já estamos nos caminhando para o encerramento, foi uma conversa deliciosa e bem gostosa de degustar junto a vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais para a gente já ir despedindo da nossa mesa roda, né? Que a gente é circular. Eu quero agradecer, né, em uma sexta-feira de manhã, e vocês estarem aqui para nos ouvir. Agradecer a todo mundo
E, nesse novo caminho da minha vida, eu quero ter você sempre presente comigo, que eu vou precisar de todos. Muito obrigada e um bom dia. Eu também quero agradecer, né? Agradecer a vocês por compartilharem comigo, Dona Rosinha, Camila, agradecer ao FLI pela oportunidade, agradecer a vocês, né? Uma hora dessa, né? Sexta-feira, meio-dia, né? Assim, o pessoal está aqui. Muito obrigada, gente, e é isso, né? Vocês, como ouvintes, né, nós, sejam multiplicadores também, sejam incentivadores de mulheres e meninas pretas, principalmente, tá? Para esse mundo da escrita aí, que é tão lindo, né? Tão potente. É isso, muito obrigada. Então, pessoal, eu gostaria, né, assim como elas, de agradecer a todos vocês que estão aqui presencialmente, mas também quem nos assiste aí de casa, que essas palavras ecoem também por outras pessoas, por outras vivências. Eu comecei muito emocionada, né, porque eu sou uma chorona. O pessoal da secretaria já me conhece, o pessoal da escola, meus pais estão aqui, que não me deixam mentir. Meu pai até brincava comigo, né? Chora! E eu abria a boca a chorar. Eu sempre fui muito emotiva. E, por muitas vezes, a gente esconde essa emoção, esconde esse sentimento, porque a gente tem que ser forte o tempo inteiro. E a escrita deixa a gente mais leve também. E ali a gente pode sonhar. A gente pode ser quem a gente quiser. A gente pode ser as nossas próprias heroínas. A gente não precisa buscar um herói fora. Nós podemos ser as nossas próprias heroínas, né? E nos motivar também. Esse FLI, como eu havia dito antes, ele me deu um choque de realidade, assim, de como é tão fácil a escrita, mas também como que estar ao lado de pessoas que nos apoiam, que vêm caminhando com a gente, pode nos levar muito longe, né? Muito longe na escrita, muito longe na convivência, muito longe. E assim a gente consegue puxar outras pessoas. O primeiro livro de Dona Rosinha, o livro autoral, né, vou aqui mostrá-lo aqui para vocês que estão em casa, que ainda não tiveram a chance de vê-lo. Com esse livro, ela já está puxando a mão de várias outras mulheres, inclusive a minha. Chorona. Então, para finalizar, muito obrigada a todos vocês.